Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender o transistor como amplificador. Vocês já devem saber, o transistor ele apresenta duas funções. Uma delas é o transistor como chave, que vocês já devem ter assistido a um vídeo meu anterior que tinha justamente esse nome, onde você faz com que eles trabalhem como uma chave eletrônica. Então, como que ele fazia? Ele faz, né? Passa uma corrente aqui na base e aí ele vai deixar passar uma corrente maior entre coletor e emissor. Se não houver corrente na base, então ele não deixa passar nenhuma corrente. Daí a sua função de chave eletrônica. Nesse vídeo, agora a gente vai aprender a segunda parte, que seria o transistor como amplificador, ou seja, ele vai pegar a corrente, amplificar para poder jogar essa corrente que vai ser numa carga. Bom, antes da gente falar sobre isso, eu tenho até uma historinha minha que quando eu aprendi o transistor como amplificador, eu imaginava assim, puxa, né, como que esse transistor faz para amplificar? Vem uma corrente aqui da bateria, passa por ele e aí ele do nada, pá, né, amplifica a corrente e joga na carga. Não é nada disso, né? A gente sabe que não dá para criar nada. Ele simplesmente ele faz a função de um chefe. Eu dou assim a analogia que eu gosto de fazer, é que ele parece ser um chefe. Então, o que o chefe faz? Ele manda, ele olha aqui para a carga, que é a lampadinha, e pergunta para ela: quanto que você precisa de corrente elétrica? Aí a carga fala para ele: ó, eu preciso de tanto de corrente. Aí ele olha para a bateria e fala para ela: eu quero que você me forneça tanto de corrente para eu poder jogar na carga. Então seria essa a analogia, entendeu? O transistor ele não vai amplificar a corrente do nada, ele vai pegar a corrente que vem a mais da bateria, vai puxar dessa bateria para poder jogar então aqui na carga. Perfeito? Bom, agora que a gente sabe como que ele faz essa amplificação, a gente vai conhecer um parâmetro importante do transistor que a gente costuma chamar de ganho. Ganho do transistor, ele também pode ser encontrado como a sigla HFE ou simplesmente a letra grega beta. E como que é essa relação de ganho que ele faz? Simplesmente ele pega a relação de ganho entre a corrente do coletor dividida com a corrente da base. Então, o que significa isso na prática? O ganho, ele nada mais é do que um número, né, adimensional, ele não tem unidade, que ele vai pegar a corrente de base e multiplicar por esse número, para originar na corrente de coletor. Então, vamos dizer assim que o beta no transistor, esse beta ele já vem pré-determinado do fabricante. Então, você pega lá o BC548, BC558, o que acontece? Numa das características do transistor, né, vai estar lá marcado na tabelinha dele, no tal do datasheet, que o ganho dele é de 100, o ganho dele é de 200, ou então o ganho dele pode ser de 50 até 500, vai depender do código dele. Então vamos dizer que, por exemplo, aqui no nosso circuitinho, o ganho desse nosso transistor, ele é 100. 100 o quê? 100 apenas, ele não tem unidade, tá? E por que ele não tem unidade? Porque é só olhar aqui na fórmula, a corrente não é dada em ampere, a corrente de coletor, né? A corrente de base também não é dada em ampere. Ampere por ampere, você divide, não sobra nada, certo? Então, nesse caso, por isso que o beta, ele nada mais é do que adimensional. Ele é só um valor aqui, ele é beta igual a 100. E vamos supor aqui que a corrente que entra aqui na base do transistor é de 1 miliampere. O que vai acontecer quando essa corrente na base passar pelo transistor? Pela formulinha aqui, eu passando o IB vezes para cima, a gente vai ter o que? IC vai ser beta vezes IB. Então, pelos valores que a gente tem aqui em cima, quanto que vai dar IC lá em cima? O beta do transistor, você já viu que o valor dele é 100. A corrente na base que a gente determinou é 1 miliampere, 1 expoente a menos 3. 100 vezes 1, então o que você vai ter aqui? 100 miliamperes. O que significa na prática? Significa então que quando a corrente aqui passar por 1 miliampere, esse transistor aqui com o seu ganho vai multiplicar por 100 e a corrente que vai passar entre coletor e emissor vai ser de 100 miliamperes. Então olha que interessante, imagina aqui como se fosse uma pista de carros mesmo, né? Você aqui tem uma corrente de 100, aqui você tem de 1 e aqui simplesmente você vai ter a soma dos dois, 101.
Aí você vai falar, então por que você não pôs 101 aqui, professor? Então vamos lá. Quando a gente vê que o beta ele é menor do que 100, a gente até considera que a corrente de emissor, que é essa daqui na lâmpada, vai ser a corrente da base mais a corrente do coletor. Perfeito? Vamos por aqui. O beta é 10, então você vai ter aqui 1 mA vezes 10, aqui você vai ter 10 mA. 10 e 1, aqui vai chegar a quanto? 11, perfeito? Óbvio, né? Agora, quando a gente vê que o beta ele é maior ou igual a 100, a gente praticamente despreza a corrente na base aqui no emissor. Como assim? Ela não existe? Não, ela existe, mas olha o que vai acontecer. Vamos supor que seja 500 o beta. Vamos supor que aqui o nosso beta é 500. Olha o que vai acontecer. Se aqui é 1 mA e o beta é 500, o que vai acontecer? 500 vezes 1, você vai ter aqui 501 mA no emissor. Só que, gente, o que é 501 mA? Você não consegue nem medir isso no aparelho, certo? Então, no caso, quando o beta for maior ou igual a 100, a gente considera simplesmente a corrente de coletor igual à corrente de emissor, tá? Mas é por causa de uma questão que a corrente de base aqui é tão pequenininha em relação à soma que a gente considera os dois praticamente a mesma coisa, a mesma corrente. Perfeito? Então, pessoal, a gente agora conhece o ganho do transistor, né, que vai determinar o quanto esse transistor vai amplificar e jogar essa corrente na nossa carga. Tudo bem? Bom, pessoal, e agora falta o quê? A gente saber quais os valores dos resistores para que isso tudo aconteça de uma forma normal e que não vai explodir nem a carga, nem o transistor, nem o circuito, né? Bom, para a gente saber calcular o resistor, tanto de coletor como de base, a gente vai pegar na velha lei de Ohm. A gente sabe que resistor é a tensão que passa nele, dividido pela corrente que vai passar nele. Isso aí todo mundo já sabe. E o que a gente também vai ter que saber no caso desse circuito transistorizado? Você também conhece a lei de Kirchhoff, que está aqui bem embaixo. Você fala assim, ai meu Deus, como que é essa lei de Kirchhoff? É aquela tranquila, né? Por exemplo, você tem aqui 10 volts. Se aqui eu tiver 3 volts nesse resistor, quanto que você vai ter aqui? 7, né? Porque 7 volts mais 3 vão dar os 10 volts. E essa lei de Kirchhoff você vai usar também aqui em cima. Só que aqui a gente só tem uma malha, né? Então a soma das duas tensões vai dar igual a total aqui. Aqui no nosso amigo transistor, você vê que você tem 3 malhas, né? Você tem essa primeira malha aqui, que eu vou chamar de malha 1. Vou até pegar outra caneta, né? Então essa aqui, vai ser a malha 1. Que você observa o que, que você tem tensão em cima desse resistor RB. Olha só, acompanhando essa malha aqui, essa bateria está fornecendo que componentes? Esse resistor RB, esses dois terminais que é base e emissor. Então vamos apontar a setinha para onde tem mais tensão, né? Que aqui é mais tensão do que aqui. Então você também tem o que? A lâmpada. Então observa que na equação 1 você tem VCC, que é a tensão da bateria, vai ser quem? Essa tensão mais essa mais essa. Então você vai ter quem? VRB mais VB mais V da lâmpada. Perfeito? Tranquilo? Agora a gente vai pegar a segunda malha aqui, que seria essa daqui, essa 2 aqui, Também sentido horário todas, né? Então o que você observa? Que você vai ter, a tensão da resistência de base, a tensão do resistor coletor e a tensão base coletor. A gente pode fazer essa equação aqui? Pode, tranquilo. Então vamos fazê-la. A gente vem aqui, equação 2. Você vai ter, VRB, né? A setinha da corrente está coincidindo com a setinha da tensão, então é positivo. VRB. Agora, essa setinha está descendo e a outra está subindo. Então, você vai ter menos, né? Tensão do resistor coletor. E essa setinha aqui também, que aqui é mais positivo do que aqui, né? Então, você vai ter menos VCB.
Perfeito? Tudo isso é igual a zero. A lei de Kirchhoff. Só que eu já vou dar uma dica. Se você não entendeu direito essa equação aqui, dessa malha, eu vou te dar uma notícia boa. Eu não costumo usar essa malha 2 aqui. Por quê? Porque observa aqui qual é a função do nosso exercício. Achar o valor desse resistor e desse resistor. Então eu estou vendo aqui que na malha 1 eu só tenho o resistor de base que eu quero achar. Já nessa segunda malha, eu tenho tanto o resistor de base como incógnita, como o resistor de coletor também como incógnita. Então você tem duas incógnitas numa única equação. Então a gente não usa a equação 2. Aí como que a gente vai usar então para achar o VRC? A gente simplesmente vai pegar a malha 3, que aqui vai para o lado de fora aqui, ó. Ai, professor, que coisa. Não, tranquilo, olha só. Mesma coisa no pensamento aqui de baixo. O que você tem só por fora? Só olha por fora aqui, ó. VCC, VRC, ó. VCE, que é entre coletor e emissor. E o V da lâmpada, ó. Então, de novo, ó. Essa bateria alimenta resistor de coletor, coletor e emissor e o da lâmpada. Ó, 1, 2, 3, como se estivesse aqui embaixo. Só que aqui tem mais uma parte. Então vai ser quem? Ó? VCC vai ser igual a quem? A tensão que está no resistor coletor, mais a tensão que está no coletor emissor do transistor, e mais a tensão da lâmpada. Certo? E aí você simplesmente vai achar os valores das resistências, né? Pegando as correntes que passam nele aqui. Bom, isso daí, pessoal, ficou evidente por quê? Porque você vai agora determinar os valores dos resistores com um exemplo prático, que é o que eu vou mostrar logo aqui. E você vai ver que é muito tranquilo, tudo bem? Bom, pessoal, então vamos ao que interessa. Valores reais, né? Você tem uma fontezinha aqui, ó, de 10 volts, que quer que você alimente uma lampadinha de 500 miliwatts em potência, e a tensão da lâmpada é de 5 volts. E a gente sabe que o ganho do beta é 100. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu quero saber qual vai ser a corrente que vai passar na lâmpada. Para isso eu tenho a potência, eu tenho a tensão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar que a corrente é potência dividido por tensão. Então quanto é que é a potência? 500 miliwatts, também conhecido como 0,5, dividido pela tensão, que é 5 volts. Então você vai ter uma corrente de 0,1 ampere. O que significa isso na prática? Que a corrente que passa no emissor, ó, aqui, ó, você vai ter 0,1 ampere que vai passar na lâmpada. Perfeito? Agora, o que a gente também tem que saber? Eu quero determinar a corrente em todos os resistores, porque depois eu só acho a tensão. Eu sei que a corrente aqui é 0,1 ampere. Eu sei qual é a corrente que passa no coletor? Sei. Como que eu sei? Ué, a gente não viu que o beta, se ele for maior ou igual a 100, a corrente do emissor é igual à do coletor? Então, se a gente sabe que o do emissor é 0,1 ampere, aqui a gente também já viu que a corrente dele vai ser 0,1 ampere. Perfeito? E como é que a gente vai achar a corrente que passa na base? A formulinha do ganho, né? Como que a gente vai saber? O IB, a corrente da base, vai ser a corrente do coletor dividido pelo ganho. Então, no caso, a gente tem 0,1 dividido por 100. E quanto que vai dar essa divisão? 0,1 dividido por 100, você vai ter 0,001, conhecido também como 1 miliampere. Então aqui, ó, você vai ter 1 miliampere. Então vamos entender o circuito aqui, o que a gente está fazendo, para não ficar só fazendo conta. Se aqui eu tenho 0,1 ampere, o ganho também é 100, então o que vai acontecer? Aqui vai ser 0,1 ampere. Você concorda que a multiplicação da corrente de base vezes o ganho dá esse valor? 1 miliampere vezes 100 vai dar 0,1 ampere na lâmpada. Então a relação das correntes aqui está batendo. Perfeito? Para que eu fiz isso? Para eu achar os resistores. A gente sabe que pela lei de Ohm eu preciso da tensão e da corrente para achar esse resistor. Já achei as correntes, então agora só estou com meio caminho andado. Vamos pegar a outra parte. Vamos achar as tensões.
Então vamos lá. A primeira parte que eu vou fazer é a parte de fora. Porque ó, eu tenho 10 volts, aqui eu tenho VCE e aqui eu tenho V da lâmpada, perfeito? Observa aqui, então, se eu quero saber qual é a tensão no resistor coletor, vai ser a tensão que tem total da bateria, menos a tensão do coletor emissor e menos essa, porque essa mais essa vai dar total. Então vai ser V total menos VCE menos V da lâmpada. Aí você fala, puxa professor, mas não deram a tensão coletor e emissor. Quando um exercício ele dá o valor, você tudo bem, coloca aqui o valor, 1, 2 volts, seja lá o que for. Quando ele não dá o valor, significa que o transistor ele está trabalhando totalmente saturado. O que significa isso? Que ele é uma chave perfeita. Então se ele é uma chave perfeita, não existe nenhuma tensão aqui, é zero, porque ele é uma chavinha, é um fio. Então a gente considera aqui como VCE sendo 0 volt. Então como é que ficou? Ficou fácil, ó. Se aqui é 10 volts e a lâmpada a gente sabe que é 5 volts, porque está falando aqui no exercício, quanto sobrou lá em cima? Se aqui é 10, aqui é 5 e aqui está sendo 0, né? Aqui vai ser 0. Então sobrou que o VRC vai ser 5 volts. 10 menos os 5 da lâmpada. Então você tem 5 volts em cima de quem? Desse resistor. A gente já pode matar ele agora. Por quê? Porque se eu quero achar o resistor, eu tenho a tensão do resistor coletor dividido pela corrente que passa nele. Eu vi que a minha tensão é 5 volts, a corrente que passa nele é 0,1 ampere. Você vai ter simplesmente um resistor de 50 ohms para você ligar aqui. E como é que a gente vai calcular a resistência na base? A mesma coisa, só que agora a gente vai usar a malha de dentro, ó. Essa tensão é a soma da resistência que está aqui com essa daqui, ó. Essa tensão mais essa vai dar essa, concorda? Ó? Lei de Kirchhoff, essa mais essa vai dar os 10 volts. A gente vai fazer como? Então vamos lá. Quanto vai ser a tensão em cima do resistor de base? Vai ser os 10 volts, o V total, menos essa mais essa é igual a essa. Então se eu quero achar essa, vai ser essa menos essas duas. Então vai ser V total menos a tensão base emissor e menos a tensão da lâmpada. Perfeito? Agora tem um detalhe. Qual vai ser essa tensão base emissor? Galera, a tensão base emissor, você observa sempre que tem uma flechinha aqui. Essa flechinha no símbolo do transistor não está aí à toa. Ela representa um diodo, certo? É por onde vai passar as duas correntes. Então, no caso aqui, se tratando de tensão de diodo, a gente sabe que vale quanto? 0,7. Então, sempre você vai adotar VBE igual a 0,7 volts. Você não vai ver nos exercícios sendo isso dado, porque eles já vão entender que você já sabe. Então não vai travar o exercício falando, puxa, mas eu não sei qual é o VBE. VBE é 0,7 sempre. Então vamos voltar aqui para a nossa equação. Quanto vai dar VRB? Os 10 volts menos 0,7 do VBE menos a tensão da lâmpada. Perfeito? Então VRB vai dar 10 menos 5 dá 5, menos 0,7, 4,3 volts. E é fácil da gente conferir, olha só. Essa tensão mais essa não é a total? Isso aqui é 5, aqui é 0,7. E é o que tem que ser 10? Essa 5, 0,7 com 4,3 vai dar o 10 total, igual a de Kirchhoff que você viu nessa malha facinha aqui. Agora vamos fazer o que? O cálculo do resistor. Resistor de base vai ser a tensão em cima dele dividido pela corrente que passa por ele. No caso, a tensão que a gente vê é 4,3 volts e a corrente que passa nele é quanto? 1 mA. Então vai ser 1, 10 a menos 3, que a gente sabe que fazendo a conta aqui vai dar 4.300, conhecido também como 4K3 ohms. E é aí que você, colocando esse resistor aqui de 4K3 e o outro de 50 ohms, você vai ter o seu circuito funcionando numa boa. Beleza então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa explicaçãozinha e eu fico contente se você gostou. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima. Valeu!